Vamos agradecer ao Senhor por essa aula. Estamos aqui para, mais uma vez, aprendermos, estudarmos a santa palavra do Senhor Jesus. Amém? Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade, por esse momento. Te damos graças, Senhor. Que a tua boa mão venha nos instruir mais uma vez e tudo que for tratado, mencionado aqui, o Senhor venha estar trabalhando em nós, através de nós, e que venhamos aprender com tudo, ó Pai, para a glória do teu nome. E os alunos digam amém. Amém. Irmãos, amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos estudando as cartas, ou as epístolas, no momento que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas. Nós havíamos mencionado acerca dessa carta que ele escreve aos Romanos. Eu só recapitulando aqui, a irmã Marinei não esteve, a Ritinha também, na aula passada, ela não pôde estar conosco. Então, qual é o foco do apóstolo Paulo? Qual é a missão dele? Paulo, ele está escrevendo à igreja que está ali em Roma, aos gentios que está ali em Roma, e tem um endereço, tem um propósito, O assunto que ele vai abordar é acerca da justiça de Deus, um Deus que é justo, e acerca da salvação, que a salvação é o que o cristão almeja. Cristo morreu na cruz do Calvário para que venhamos ter salvação, vida eterna. Então, salvação é resgate, é oportunidade. Deus resgatou o pecador, resgatou alguém que estava condenado, condenado, e Cristo nos resgatou. Então, a missão dele é isso. Olha, Deus é justo. Ele está dizendo, não ache que o Senhor não está vendo, Ele é justo, Ele é justiça, E nós falamos sobre isso. A primeira carta aos Coríntios, Paulo ele já tem uma outra visão. A igreja de Corinto, a primeira carta, que é 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então, a 1 Coríntios, o assunto dele é acerca dos problemas, das divisões que está tendo dentro daquela igreja, das adversidades. Uns crentes que são, sim, têm os dons do Espírito Santo, mas está faltando amor, sabe? Por isso que ele vai escrever. Olha, não adianta, até que se vocês viessem falar a língua dos anjos, mas não tivesse amor, não adiantaria. Você está entendendo por que ele está falando isso? Tem um motivo. Por quê? Vocês se preocupam muito, às vezes, com o espiritual, com o milagre, com o profetizar. Vocês estão preocupando muito com os dons, mas não tem amor. Então, se não tem amor, vai ser um problema. Então, a missão dele, quando ele está escrevendo isso, aí 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre a suprema excelência do amor. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, Se falasse a língua dos homens, ou seja, outros idiomas, e falasse a língua dos anjos, porque quando você fala línguas estranhas, você não está falando a língua dos anjos. Não é a língua dos anjos, são línguas estranhas. Mas ele está falando, ainda que você falasse a língua dos anjos, ainda que você falasse todos os idiomas da terra, a língua dos homens, se fosse um poliglota, falasse com destreza todos os idiomas, porque ele falava o hebraico, ele falava o espanhol, ele falava o grego. Paulo ele era muito culto, então ele tratava com muita destreza, muita sabedoria. Mas ele está falando, ainda que vocês fizessem tudo isso, não seria como um metal que soa, ou como um sino que tine, só faz barulho e não resolve, pula, rodopeia, fala em língua, mas não tem amor, é só barulho, é só fachada, sabe? É isso que ele está dizendo, é fachada. Vocês têm os dons, mas não tem amor, Então ele está dizendo, olha, verso 2 aí de 1 Coríntios 13, ainda que tivesse o dom de profecia
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de toda maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha a fé dessa pessoa. Transportar monte de lugar. O que quer dizer adianta? Ele está falando de quê? De uma exibição, não é isso? Alguém que está mostrando, né, o que tem os seus dons, porque dons é dado por Deus, né? Ele mostra isso, mas não tem amor. Não adianta. Não adianta. Lembra daquela figueira que Jesus está saindo de Jerusalém? Aí ele encontra uma figueira, Jesus está com fome, ele olha para aquela figueira e fala, uau, ela está frondosa, cheia de folhas, tem que ter fruto, eu vou lá olhar fruto. Ele vai lá, não tem fruto. Aí Jesus amaldiçoa aquela figueira, porque a figueira, essa árvore, ela tem a tendência, antes dela dar as folhas, ela dá o fruto. Antes das folhas, ela dá o fruto, aí depois vem as folhas, para cobrir, para proteger. Então, Jesus amaldiçoa, porque ele está apontando para aquela figueira como se fosse Jerusalém. O povo, em que sentido? No sentido de que vocês mostram por fora uma religiosidade, mas não tem nada por dentro. Vocês são como sepulcros caiados, que é bonito por fora, não é mármore. Mármore é caro, né? Mármore, pedra, tudo bem feitinho, uma coroa, vasos, flores. E lá dentro, o que tem lá dentro de um caixão, de um túmulo? Ossos. Aí ele fala isso. Mas limpo como sepulcros caiados, lindo por fora, mas por dentro, ossos secos, podridão, né? Então, a intenção aqui de Paulo, ele está alertando essa igreja, é isso. Vocês têm os 9 dons, dons de profecia, de revelação, de ciência, sabedoria, mas está faltando amor. Porque vocês levam um na justiça, o filho deita com a mulher do pai, é uma bagunça, está no meio de vocês. Aí ele está corrigindo, ele está exortando, né? Então, mesmo uma pessoa estando num ambiente favorável à igreja, ele precisa haver mudança, transformação. Ele pode estar mais maquiado, o produto que vai tampar as rugas, mas quando lava, quando passa a água do Espírito, arranca. Vai mostrar os defeitos, não os defeitos, vai mostrar a mancha talvez na pele, a falha, não é isso? Por isso que Paulo está falando isso. Paulo, ele fala de um assunto, veio a minha memória aqui, que costumavam eles fazerem deuses estranhos, os povos pagãos, e usavam cera. Eles usavam a madeira, faziam ali, esculturava ela ali e preenchia as falhas com cera. Irmã Lisete, cera. E pintavam e vendiam, era o comércio. Aí Paulo ele fala assim, que nós devemos nos apresentar sem cera. Por quê? Ele está falando isso? Porque esses objetos vendidos, quando recebiam um calor, ele mostrava as falhas, derretia. Então nós temos que nos apresentar sem cera, sem falcatrua, sem maquiagem. Nos apresentar diante dele como nós somos. É isso que ele fala também. Hoje vocês estão me vendo Paulo, ele usa a expressão, se você se vê como em meio fosco, meio ofuscado. Por quê? Ele não está olhando no espelho, ele está olhando numa água. Quando você olha o seu rosto na água, ela fica embaçada, você não vê com claridade, né? Exatidão. Principalmente os espelhos. O espelho naquela época até então não tinha, eram lâminas, eram alguns artifícios que não mostravam o seu rosto como é a perfeição, né? O espelho veio depois, de tempos depois.
Então, ele está falando, mas chegará um dia que nós iremos chegar diante de Deus com nossos rostos descobertos, como ele, nós veremos ele como ele é, e nosso rosto vai refletir a nossa imagem. Por enquanto nós estamos vendo meio embaçado, mas nós vamos refletir a nossa imagem, né? Então, a justiça de Deus. Então, Paulo está tratando esses problemas. Já a segunda carta aos Coríntios, o assunto já é outro. Ele está preocupado com o quê? Com os falsos profetas. Paulo está alertando eles dos falsos profetas e orienta a igreja a enfrentar os problemas através do amor. Está vendo o amor de novo? Amor. Irmão, a maior fachada que tem de uma pessoa é ficar batendo no nosso ombro e com falsidade. Sim ou não? Irmão, ninguém quer isso. O amor corrige. O amor suporta as falhas do outro, mas o amor fala a verdade. Quem ama fala a verdade. Quem ama não pode viver se omitindo. Não é verdade? Não. O próprio Senhor, ele diz, olha, eu sou a porta, eu sou o pasto. Vocês entram, se alimentam, mas ele não tranca. O pasto continua aberta, a porteira, né, do aprisco. Você pode sair, porque ele quer as pessoas que o amem, que fique por amor. Você quer uma pessoa do seu lado que te ame, não por obrigado. Deus é assim, Deus não quer esse amor que obriga, que pressiona, sabe? Não, que o amor por medo, né? As pessoas amam, eu amo, mas na verdade não é amor, é medo. É um medo. Medo da correção, medo da sentença, né? Não, vai vir uma praga, sabe essas coisas? As pessoas pensam nisso, né? Então, Paulo está tratando disso. Você olha em 2 Coríntios 2, o verso 1, ele vai dizer assim, 2 Coríntios 2, 1, mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Verso 4, porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesses, mas para que conhecesses o amor abundante que vos tenho. Então, ele está fazendo a viagem dele preocupado. Sabe aquele amor? O amor é de quem está preocupado, né? Ele escreve essa carta para os irmãos, preocupado, chorando, com lágrimas no coração, sabe? Eu fui aí, essa igreja foi fundada, né? Eu estou fazendo outras viagens, mas eu estou preocupado com vocês. Isso é amor. Amor se preocupa um com o outro, não é verdade? Isso é amor, você está entendendo? E aí, você pode olhar comigo, 2 Coríntios capítulo 3 agora, verso 2, ele está dizendo assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, que é conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração de vocês. Então, isso aqui tem um significativo. Ele está dizendo, olha, vocês são representantes da palavra, do reino de Deus. Vocês têm que guardar essa palavra, né? Saber que existe pessoas que vão adentrar no meio de vós para tentar vos enganar. Com outra doutrina, com outra palavra, com outro evangelho. Né? O evangelho aí que às vezes facilita, a porta é larga, eles estão alargando a porta do reino de Deus.
Eles estão aí buscando meios de agradar ao homem, mais ao homem do que a Deus. Aí Paulo escreve aos Romanos o quê? Justiça, Deus é justo. Vocês estão querendo trocar a glória que é dada a Deus e dar glória ao homem. Né? Olha só para você ver o verso 4. O verso 1, 2 Coríntios 4:1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que para os que perdem, está coberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está vendo aqui? Ele está falando de um evangelho que não é falsificado. Por isso que ele vai falar aos Romanos, no capítulo 2, ele fala assim: não me envergonho desse evangelho. Então, quando você está lendo as cartas de Paulo, você vê que Paulo vai tratar dessas coisas, gente. Sabe? Cristo é a pedra angular, ele é a base de tudo, ele é a salvação. E ele está dizendo, o evangelho de Cristo é isso aqui, não é falsificado. Amém. Nós não podemos trocar as palavras, arrancar as palavras, né, deste livro. Não é verdade? Lembra que nós lemos Romanos capítulo 8 e algumas versões são diferentes? Porque algumas versões eles vão eliminando, sabe? Sutilmente. Você está entendendo que o inimigo, Alessandro, ele vem sutilmente. Aquela historinha antiga, Ritinho, de sapatinho de algodão. Ele não vem mostrando um chifre grande. Ele não vem, não, ele vem sutilmente, raposinha. E ele não vem assim falando, eu vou te devorar, não. Ele vem igual ele veio para Jesus. Sou né? seu amigo. Ó, eu te ofereço. Vou te dar esse mundo todo aqui, isso aqui tudo é meu, ó. Agora eu vou. É assim, ele não é dele. Ele falou que é dele, mas não é, não é? Então, isso é muito perigoso, por quê? Porque, irmãos, o que as pessoas geralmente elas querem ouvir é o quê? Algo que massageia o coração delas. Não é verdade? Todos nós, o ser humano tem isso. Só que correção ou não de Deus, meu irmão, é amor. É amor. O não de um pai, de uma mãe para o filho, é amor, sim ou não? Você é mãe, você é pai, você sabe disso. Você é avó. Você chega e fala assim, não vou poder dar. O coração parte e você quer fazer, mas o não vai trabalhar ou vai trabalhar no caráter dessa criança. Sabe? Porque se você dá tudo, entrega tudo, você não está ajudando. Porque vai ter momento que ele vai receber não. Na vida se recebe não, e o não é para matar. O não é para ensinar, aprenda a esperar, não pode agora. Nem que você possa. Você vai estar trabalhando na criança, trabalhando na pessoa. Né? Jesus ele diz, vocês que são maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagina Deus. Entendeu? Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque às vezes não queremos magoar o irmão. Não vou magoar o filho, não vou magoar o irmão. Não tem como viver sem magoar as pessoas. Não tem como. Jesus, ele foi perseguido por causa da sua mensagem, da sua palavra. Então, direto ou indiretamente, Jesus, ele magoava as pessoas. Você não é igual, não é diferente. Você,
indiretamente, sem intenção, você acaba magoando alguém quando você diz que você é servo de Cristo Jesus. Você está magoando algumas pessoas que você nem sabe, né? Você nem sabe. Quando você pronuncia-se dizendo na sua rede social e você fala acerca da Páscoa, qual nós tivemos, fala acerca de alguns pontos favoráveis que você tem de acordo com a palavra, você cria inimigos. As pessoas viram a cara para você e você às vezes nem sabe por quê. Né? Ou dá um dislike lá, se tem um dislike, dá um dislike na gente, deleta a gente, bloqueia a gente. Hoje é isso. Hoje as pessoas, elas fazem o quê? É uma perseguição nessa área de te cancelar. Te cancelam, não te chama mais, não te convida mais, por causa do seu jeito. Vai estragar, eu vou chamar o pastor, né, que vai estragar a festa, porque nós vamos beber, nós vamos fazer isso. Você está entendendo? E aí quando você começa a se posicionar e falar, eu não sou a favor, as pessoas acham que você é chato, que você, sabe, você está bitolado com o evangelho, você, sabe? Então existe essas coisas. Então, esse é o cuidado. Então, Paulo está falando o quê? Desse perigo. Desse perigo. Deixa eu ler um outro verso aqui. Abra aí, 2 Coríntios 4. Isso, verso de número 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ou seja, a gente tem que levar a vida, meu irmão, recebendo os não, os cancelamentos da vida, você está entendendo? E seguir a sua trajetória, seguir o seu caminho, porque se você quiser, primeiro, se você quiser, eu vou agradar todo mundo, você já está em problema. Você está em problema. Pastor, só uma palavra. Sim. Eu lembro que quando só eu era cristã, então a minha casa era cheia de gente, assim, que o Alexandre convidava, né? E tipo, só eu não bebia, então eu era chata, né? Aí depois quando meu esposo se converteu, aí ele falou assim pra mim, falou assim, agora você vai, a hora que as pessoas virem, você tem que falar que não pode trazer bebida aqui, que não pode fumar aqui dentro. Exatamente. Tipo assim, porque ele ainda não conseguia falar. Só que a gente não precisou falar, porque automaticamente Deus já afastou. Isso foi distanciando, né? Distanciou, tipo, ninguém mais aparecia. Entendeu? É assim mesmo. Então, mas você sabe que é a palavra, como andaram dois juntos não estão de acordo? Se você não se pôr de acordo, eles se afastam de você. Por isso que é preocupante quando você vê crente, muito amigo de gente do mundo. não pode assim, não. É perigoso. Porque se a gente não põe de acordo com ele vai chamar você. Eu mencionei até finalizou. É isso mesmo. Olha, eu estava conversando no sábado e surgiu um assunto parecido com esse. Aí eu estava falando assim, olha, a pessoa diz ser seu amigo. Eu até havia mencionado acerca de um parente do meu irmão. E aí eu disse, olha, na minha casa não pode colocar bebida na geladeira, você não pode fumar na minha casa, você pode ficar aqui, mas você não pode fazer isso. Isso com o irmão, tá? Então, por quê? É uma posição, é o meu lar, é a minha casa. Eu tenho filhos pequenos na época. Então eu estava mencionando e falando assim, olha, uma pessoa mencionou, mas é porque os parentes bebem, então a gente abre a casa, eles trazem bebida. Eu falei assim, tá errado. Porque você está abrindo um grande espaço para os seus filhos verem uma hora, eles vão querer fazer igual. Então, o posicionamento, ele é muito importante. E eu peguei e mencionei para essa pessoa, eu disse, olha, você não fuma, né? Não fumo, não, pastor, pois é.
Pode fumar no seu carro? Ele, não, no meu carro não pode fumar. Mas por que pode levar bebida dentro da sua casa? Sua casa é um local, é uma extensão da igreja, um local que supostamente tem que ser um lugar santo, um lugar ali que você precisa preservar. Quer dizer, o seu carro está sendo mais importante do que a sua casa. Não pode fumar no seu carro, mas pode fumar na sua casa, na varanda, pode beber uma cerveja lá. Porque o amigo, ele tem que respeitar o seu convite, respeitar a sua fé, respeitar a sua religião. O amigo, se é amigo, ele vai respeitar o convite da Carla, do Anísio, e não vai levar bebida. E nem o Anísio vai apresentar nenhum tipo de bebida ali, de festa, de coisa assim. Ele vai ter que ir lá, se comportar como respeitando o ambiente. Isso é um amigo que entende. Você entende que... Irmãos, eu já fui em festa para orar para casamentos e de pessoas chegarem para mim ir lá abençoar eles. Às vezes as pessoas no mundo têm tanta reverência, irmãos, a nós do que muitos outros aí. Pessoas chegavam assim... Veio com cerveja, esconde a cerveja, põe a cerveja no canto. Ô pastor, tudo bem? Como é que está o senhor? O outro vem, ó. Eles largavam a cerveja assim, para vir para perto de mim, para conversar comigo, com respeito. E ali eu orei, conversei com eles. O que o senhor quer? Uma água, um refrigerante? E a gente entende, respeito. Eu estou no ambiente deles, diferente. E eu estou ali, mas mesmo nesse ambiente eles estão expressando um respeito, sabendo que aquilo ali, né, não querendo talvez me atingir, né, com respeito. Então, esse posicionamento nosso precisa ter. Só, olha, vocês são meus amigos, mas na minha casa é aniversário do meu filho, né? Só você vê, não tem bebida. Criança, gente. Eu já cometi esse erro na minha infância, na minha adolescência, quando eu casei, de fazer festa de criança de 2 anos de idade com um monte de grade de cerveja. Olha essa cerveja. Que loucura. Duas pessoas, vamos supor, quando a mulher é convertida, o esposo não. Isso que eu ia falar, porque a irmã difícil. Só que você sabe. Eu vejo assim, no meu caso, era bem difícil. Tipo assim, só que o Alexandre percebia, ele sabia que eu não gostava. Aí ele falava assim, mas a casa também é minha. Eu falei, mas um dia você vai entender o que eu estou falando isso. Uhum. E foi que, né, que Deus fez, né? Mudou, Exato. né? Nesse caso, existem esses desafios, aí tem que haver o que? O equilíbrio. Se é a esposa que já está no caminho do Senhor, ela vai ter essa sabedoria de lidar com as coisas, mas deixando sempre para o esposo, para o cônjuge, a sua posição. Sua posição. Para que, você respeita, você está ali e Deus está vendo isso. Você está entendendo? Deus é justiça. Lembra que nós falamos em Romanos? Deus é justiça. Ele vê o coração da pessoa. Tanto que a Bíblia fala que o marido casado ou a esposa que tem um marido descrente, ele é santificado por causa da esposa. Como que crazy isso, não é verdade? Por causa da atitude dessa mulher, da obediência dessa mulher, da fidelidade dessa mulher, das orações. Não é salvo. Não é salvo. Mas Deus é como se fosse uma cobertura sobre a vida do miserável. Que não entende, entendeu? Ele é tolo, ele é cego. Ele é cego, então por causa dessa mulher, a misericórdia abraça. A misericórdia abraça. Olha, isso é amor de Deus, irmão. Irmã Carla. Desculpa, eu cheguei atrasada, já estava conversando. Olha, é por isso que muitas vezes, quando uma pessoa acaba no mundo, converteu, ele fala assim, eu estou passando por provas. Mas não é prova, é que o Espírito Santo está limpando a sua vida. Os seus amigos que já não falam mais com você, que não querem mais te ver, a família mesmo, é a limpeza que Deus faz na tua vida. Por isso a pessoa fala que eu estou na prova, mas não é prova. O Espírito Santo está tirando tudo sujo que estava na sua vida, que você já estava confortável com aquilo, pensando que isso que é a vida e isso que é a realidade. Mas quando é que raio uma pessoa que não está ainda, pensa que é prova. Está fazendo tudo, né? É isso.
Tá limpando, né? Tá limpando. Marinei ia falar? Deus limpa. Vou falar aqui rápido, eu acabei de viver uma experiência muito boa. A primeira vez que eu viajei com meu filho, minha nora, para o Brasil, né? Eu tive uma experiência horrível. Nós tinha acabado de fazer piscina na roça, Rodolfo encheu lá de gente, cerveja, veio primo que eu nunca nem conhecia, gente. E foi horrível. Eu tive uma discussão com meu filho, agora triste, falei para ele, eu nunca mais viajo com você. Você não gosta das coisas, sua avó também não gosta. Ah, mas então eu vou comprar o meu sítio, eu vou fazer. E foi uma discussão bem chata. Eu não vou entrar em detalhes para não aumentar. Aí dessa vez, ele comprou passagem. Mas ela vai quando pro Brasil? Vou andar, compra passagem. Não, tá tudo compra. Eu falei, meu Deus, eu não vou nem discutir, irmão. Gente, não foi ninguém lá na roça. Teve o aniversário da minha irmã lá, só fizemos uma oração, uma paz. Eu falei, oh Deus, eu nunca fiz uma viagem tão maravilhosa com eles. Vai mudando, né? As coisas vão mudando. É a paciência que a gente tem que ter, esse trabalho de entender que um dia nós éramos esses. Isso, e eu não fui, da primeira vez eu não fui inteligente, eu não devia ter discutido com ele, eu não tive sabedoria. Mas só que eu não aguentei, eu falei, ele chorou. Mas foi bom, foi uma posição que você tomou. Por mais que doa, gente, a nossa posição, por mais que às vezes no momento gera um negocinho entre o marido e a mulher, mas aquilo ficou plantado. Tá vendo? É uma semente que ficou ali. Porque existe o amor desse casal. Então quem ama, respeita. Quem ama, quer o bem. Então, o outro lado passa também a pensar, acredite nisso. Não, minha esposa eu vou até fazer, mas eu sei que vai magoar, ela está tendo paciência, Vem esses pensamentos. Tem também aqueles que, não, agora que eu não vou para a igreja mesmo, né? Agora que eu vou, né? Fica aquela coisa, aquela batalha. Mas continue orando, continue buscando a Deus, continue na presença do Senhor. Amém? Então, Paulo escreve agora essa carta aos Gálatas. E eu acho que tem bem a ver com isso que nós estamos falando, Anísio. Aos Gálatas, Paulo, a mensagem dele para essa igreja da Galácia é o seguinte: ele explica que a salvação vem somente através da fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque está infiltrando pessoas no meio da igreja com outras ideias. Pode beber, pode comer carne sacrificada, podem se circuncidar, não pode mais, sabe, coisas estão sendo apresentadas para eles. E Paulo está falando, não, peraí, Cristo é a nossa salvação. A salvação vem pela fé. Aí você abre para mim aí Gálatas, capítulo 1, o verso 6, ele vai dizer assim, ó: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Tá vendo aí Gálatas? Mas deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos passear nas epístolas, tá bom? Nas cartas. Gálatas 1,6 que eu li. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha só para você ver. Vocês começaram bem. Vocês receberam a palavra pela fé em Cristo Jesus, a mensagem. E agora vocês já estão sendo contaminados com outro evangelho. Irmão, e isso está acontecendo hoje. Isso aqui fala de um jugo, tá? Eu vou ler aqui para você. Um jugo que alguns judaizantes, não era eram judaizantes, eram convertidos, mas que não tinham aberto mão das tradições. Eles estão carregando o costume, a tradição. Você está entendendo? E então Paulo está falando, ó, o qual, verso 7, não é outro, mas há alguns que vos inquietam
e querem transtornar o evangelho de Cristo. Tem gente aí no meio aí, ó. Entendeu? O evangelho é o seguinte, não é isso não. Você está entendendo? Judaizantes, amigos, cristãos, mas cheio de contaminação, sabe? De contaminação. E então ele está falando o quê? Falando de Cristo, mas agarrado de dogmas, sabe? De coisas que pudessem agregar a Cristo e que pudessem nos ajudar à salvação. Aí Paulo está falando o quê, Marinei? Cristo é a salvação. Salvação vem pela fé. Aí eles estão dizendo assim, não, mas se você jejuar, se você se buscar a santidade, tudo isso salva. Não, isso aí faz parte. Mas a salvação vem através de Cristo Jesus. Aí o verso de número 8, de Gálatas 1. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Se descer um anjo, e vamos mudar isso aqui, é anátema. Não, porque nada pode ser tirado dessa palavra, nenhuma vírgula, nenhuma exclamação, nenhuma interrogação, nada. Nem um tio, toda a palavra vai se cumprir. E é isso que Paulo está dizendo, olha, não dê ouvido a essas pessoas. Assim como, verso 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha só pra você ver. Então, o que acontece, irmãos? O que acontece aqui é que, às vezes, o ser humano, ele não quer sair dessa zona de conforto. Ele quer se apegar a outros amuletos da vida. Ele não vê a necessidade. Ele começa bem, daí a pouco, você já deve ter ouvido alguém dizer assim, sabe o quê? É pesado demais servir o Senhor. É muita cobrança. Não pode. Não é que não pode, irmãos. Não é que não pode. O não, lembra que eu disse para vocês, o não, ele tem um lado do amor de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Você pega os mandamentos que o Senhor deu, 10 mandamentos, tem lá não adulterarás. O que é isso não? Não farás outros deuses. É amor de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai dizer, todas as coisas vos são lícitas. Você quer fazer tudo? Faça. Mas convém. É bom. Seja inteligente. Pare. Pense. É bom. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Amém. O difícil para Deus não foi tirar o povo do Egito, foi desegipciar o povo. Foi tirar aquilo que estava impregnado na mente deles. Por isso que eu estava mencionando no sábado, sabe, nós precisamos reaprender. Sabe, coisas que foram ensinadas, que ainda pessoas carregam aquilo com elas. Carrega. Se passar debaixo na frente de um cemitério, meu Deus. Passa debaixo de uma escada, meu Deus do céu. Se eu tudo qualquer coisinha, ela fala, nossa senhora, meu Deus do céu. A minha mãe ela fala um monte de santo, a senhora veio, meu Deus do céu. Minha mãe até hoje fala, nossa senhora, fala misericórdia. É umas coisas que estão impregnadas nas pessoas, né? Então Deus está fazendo o quê? Não, você é nova criatura. Pastor, eu acho engraçado, a minha sogra ela é católica, né? Aham. Mas todo mundo que está com algum problema, assim, ela falava assim, olha, não
vai lá na minha igreja, não vai lá na igreja da minha nora, porque na dela dá certo. Ai, senhor. Então todo mundo. Ela fala desse jeito. Vai lá na minha nora, porque na minha não dá certo, mas na dela dá. Então, tem pessoas que ainda hoje, eles estão carregando esses amuletos, eles vêm e falam, é difícil, não pode beber, eu gosto de um vinhozinho, eles não querem abrir mão. Eles não querem abrir mão das coisas, né? Então, aí entra uma questão, irmãos. Escute só. Tem uma questão aqui. Presta atenção para vocês não perderem o raciocínio, Ritinha. Veja bem. O jugo. Aí entra um paralelo aqui com o jugo. Tem denominações hoje que põem um jugo. Não pode cortar cabelo. Você tem que estar na igreja com um véu na cabeça. É o sábado, no pôr do sol, não pode vestir calça, mulher não sobe no púlpito, homem não pode ter barba. Mas que raio de julgo é esse? E isso está acontecendo aqui, nessa igreja. Está acontecendo essa questão aqui. Por quê? Porque o jugo é algo que, na verdade, é um amuleto que as pessoas se apegam nele. E uns gostam, uns vivem naquele jugo. Então, pessoas hoje, imagina, Deus, o Criador, olhou, achou graça em Maria. Uma mulher agraciada, o céu falou isso. Escolhida, o céu falou isso. E aí? Para muitos não podia. Quem foi no sepulcro primeiro? Não foi os homens, foi as mulheres. Você está entendendo? Aí tem igreja que diz o quê? A mulher não pode subir no púlpito. Tem que ficar na parte de baixo do púlpito. São julgos. A mulher não pode usar calça, não pode usar brincos, não pode pintar unhas dependendo da cor, e junto julgo, homem de um lado, mulher do outro, e vai esse julgo tudo por falta de conhecimento, de que Cristo nos libertou. Cristo é a nova aliança. Tudo deve ser feito com ordem, com decência. Saber que você é templo do Espírito Santo, né? Que ele habita em você. Você tem que se olhar no espelho. Não vai ficar como a turma aí, né? Na academia e mostrando, ou na praia e põe um versículo bíblico. Não faz sentido. É feio pro evangelho. É feio. Né? Então, assim, ordem e decência. Então, tomar cuidado com esse jugo. Então, Paulo, ele está falando isso. Olha comigo aí o capítulo 3 de Gálatas, verso 1. Ó insensato Gálatas. Como é que está a sua versão aí? Ó Gálatas insensatos, ó insensato Gálatas. Quem vos fascinou? Quem vos fascinou? Para não obedeceres à verdade. A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne, pela carne. Aí ele está falando isso, está vendo aí? Por quê? Porque, irmãos, é triste. Você vê as pessoas aí, e verso Gálatas 5:7. Lê para mim um dos irmãos, quem achar primeiro aí. É difícil, irmãos, a gente vê pessoas que estavam caminhando bem, daí a pouco eles voltaram para trás, retrocederam. Quem pode ler? Verso 7. Gálatas 5:7. Obedeçais à verdade. Corrias bem. Estavam correndo bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? O que está acontecendo com vocês? Por que vocês não obedecem? Né? Então, isso aí, ainda hoje acontece. Que é as obras da carne. Está vendo aí as obras da carne? Vê o verso 16 aí. Obras da carne, ó.
Olha só para você. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Está vendo aí a dificuldade? O desafio? Ah, não vou. Ah, sabe, uma coisa é pesado. E aí começa... E tendo a ajuda, irmã Lisete, desses irmãos judaizantes. Sabe aquela pessoa que fala assim, igual a Célia mencionou outro dia, ah, você não bebe? Não, tem uma bebidinha aqui, um vinho. Porque tem pessoas de igreja, igual a congregação, eles bebem vinho. Eles podem beber. Algumas igrejas americanas também fumam, bebem um vinhozinho. Ah, tá tudo bem. Mas é por quê? Porque, na verdade, eu não quero abrir mão disso, Carla. Eu não quero... Eu acho que todas as coisas não são limpas. Ah, não, isso aqui não vai me impedir. Só que a Bíblia vai falar centenas de versículos relacionados ao perigo do vinho. Quando ele se torna vermelho, ele vai te picar como uma serpente. Quando você se embriaga, vai ser como uma pessoa que está em alto mar, numa navegação, sendo açoitada pelas águas. Maldito é aquele que passa a noite bebendo, se embriaga e no dia seguinte volta a beber. Maldito! Então tem vários versículos que me levam a fazer o quê? Poxa, você não pode negar a si mesmo? O que Jesus fala? Marinei, quer vir após mim? Você não é obrigado a vir, viu? Mas se você quer vir, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Você não é obrigado. Mas você quer? Negue-se a si mesmo. O nosso eu, a nossa vontade. Você não pode negar a sua vontade. Abrir mão um pouquinho da sua vontade. Por tudo, diante de tudo que Deus fez por você. Você está entendendo? Então, aí ele vai falar assim, olha. Verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só. Por quê? Ele está tratando, irmão. Põe isso na sua mente. Ele está falando de uma igreja. Ele está falando de uma igreja. Ele está falando da igreja do Senhor. Uma igreja que tem, infelizmente, pessoas que ainda não aprenderam, não andam em espírito. Eles andam na carne. Esse pecado de glutonaria, nossa, é difícil. Pois é, isso aí é comilança, né? Comilança. Você vê que não é só, às vezes as pessoas olham só para o lado da sexualidade, mas a inveja é pecado, né? A fofoca, a bebedice, né? A fofoca, colocar irmão contra irmão, é um dos sete pecados. Esse sétimo, Deus abomina, diz a palavra do Senhor, e Deus abomina. Irmão que coloca irmão contra irmão. Aí está escrito assim, esse Deus abomina. Os outros até, sabe, Deus está trabalhando no ser humano, na natureza humana. Mas tem coisa, irmão, que é inadmissível. Então agora, Paulo, ele escreve aos Gálatas, e você tem que pensar assim, as igrejas têm problema, né? Tem, pois é, tem problema. Porque nós estamos lidando com pessoas, amigos. Pessoas, irmãos. O ser humano é difícil. É difícil. Você está entendendo? É desafiador você lidar com as pessoas. Agora, Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, né? Aos Efésios. Qual que é a missão dele ali? Paulo explica como todos os membros da igreja formam um só corpo, sendo Cristo o guia. Então a missão dele é essa.
É falar dessa unidade, dessa comunhão, né? Olha aí comigo, abre aí em Efésios, capítulo 1, verso 22. Efésios 1, 22. Quem pode ler para mim? E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha aí que coisa linda, né? Então, ele é o cabeça. Cabeça da igreja é Cristo. Então é unidade. É o maior desafio que às vezes enfrentamos, é fazer as pessoas andar em unidade. Unidade é importantíssimo. Vamos aqui caminhar aqui. E essa igreja de Éfeso, irmão, tinha muita idolatria. A cidade ali tinha muita idolatria. A cidade era extremamente idólatra. Tinha a deusa Diana, as sacerdotisas que se prostituíam. E aí aqui mesmo Paulo vai falar o quê? Desperta, gente. Né? Capítulo 5, né? Verso 14. Desperta, ó tu que dormes, em Cristo te esclarecerá. Quer ver? Vamos lá. Isso aqui é importante. Capítulo 5. Vamos ler o 13. Olha só para você ver o 13. Ó, o 11, Anísio, você tem aí, Anísio? Anísio tem? 11. Lê o 8, Anísio. Começa no 8, por favor. Capítulo 5, 8. 5, 8. Aham. 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Opa, olha aí. Vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Andai como filhos da luz. Segue, por gentileza. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça verdadeira. Pode seguir. Aprovado o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. Opa, segura aí, olha aí. Vocês estão comigo? Efésios capítulo 5, verso 11 agora. Olha só para você ver. Vocês eram trevas, agora é luz, andai como filhos da luz. Né? Isso é a palavra de Deus. Nós nos encaixamos nisso. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Se você se relacionar com isso, se molda isso. Irmão, mexe com o carvão. O que o carvão vai fazer com você? Vai te sujar. Eu já trabalhei com carvão. E suja, não é verdade? Só com sainha branca. Suja. Verdade. Carvão te suja. Trabalhei com carvão. Você está entendendo? Porque Até comia TV. os que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Sabe, as conversas, as mesas, né? As conversas que você não sabe. Deus está vendo tudo. Quem pode ler seguir lendo? Mas todas essas coisas... Todas as coisas manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz põe tudo claro. Ninguém vai passar batido diante disso. Pode seguir, Carlos, 14. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta o espírito dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha só pra você ver, essa expressão desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Irmão, quem está em treva, ele está morto. Literalmente, é um morto espiritual. Por isso, se morre sem Cristo, está no inferno. Essa é a morte que Deus estava falando com Adão e Eva. Essa é essa morte espiritual. A morte espiritual é o distanciamento de Deus. O homem tinha comunhão, agora ele pecou, longe do paraíso, distante de Deus. Quem está em trevas está distante de Deus. Ele está vivendo a sua concupiscência da carne, prostituição, tudo que é obra da carne. Então ele está distante de Deus. Não há salvação. Lembra que nós lemos? Para esses que praticam
são dignos de morte. São dignos de ir para o inferno. Não tem como, não tem salvação. E se a pessoa vem falar alguma coisa pra gente apoia o erro dela também? Você está no sal também com eles. Porque você tá abraçando a causa. Ela está falando que se você falar. Não, se ela concordar. Não, hoje uma pessoa falou comigo uma coisa ruim e eu apoiei ela uma coisa ruim. Pois é, está errado. Você tem que se posicionar. Se posicionar, olha, não é isso que a palavra do Senhor, não é Marcele, não é isso que a palavra de Deus diz. Nós não podemos fazer assim. A palavra do Senhor diz assim. Em Ezequiel vai dizer, eu coloquei outro dia na aula, vai dizer, olha, se você... Pois é, está errado. Ó, eu não bebo, mas se você quiser beber, eu pago para você. Entendeu? Não, tá errado. Você está entendendo? Então, assim, em Ezequiel ele vai falar o seguinte, Carlos, olha, preste atenção nisso. Ezequiel vai falar assim, olha, o Senhor está falando para Ezequiel, o profeta. Quando eu, Ezequiel, falar para você, falar para esse povo, falar para essa pessoa, falar para essa nação, para que ela se arrependa, para ela, por causa dos pecados dela, se você não falar, essa pessoa morrerá. Justo ou ímpio? O justo morrerá. E eu irei cobrar o sangue dela das tuas mãos. Agora, se você falar com essa nação, com esse povo, com essa pessoa, e ela se arrepender, ganhará ela. Mas se ela não te ouvir, você não tem culpa nisso. Você está livre. Você tá ok. Percebe que eu falo assim, salvará a sua alma. Salvará a tua alma. Você vai salvar a sua alma. Porque você falou, Alessandro, ele não ouviu. Mas você vai salvar a sua alma se você falar. Você não falou, você não ouviu. Né? Quem pode seguir lendo para mim? Por que te diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo se Seguinte. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como necios, mas como sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha aí, né? Não andais como os nécios, como os tolos, mas como sábios, né? Remindo o tempo, aproveitando o tempo, administrando o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Agora o verso 18. E não vos embriagueis com vinho. Olha. Acabou? A contenda, mas enchei-vos de espírito. Olha aí. E não vos embriagueis com vinho. Por quê? É a tendência. Eles faziam as festas com as sacerdotisas, se bebiam, se embriagavam, se prostituíam e diziam que aquilo era um culto. Não vos embriagueis com vinho, porque você vai lidar com pessoas, Portugal, é mestre de tomar um vinho. E outros lugares, Itália. Não, aí ele está falando, não vos embriagueis com vinho, em que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao vosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha aí. O amor de novo. Cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele ama. Ele suporta. Mas ele fala a verdade, ele não omite. Está entendendo? Ele não omite. Quem ama, fala. Quem ama, corre o risco. Entendeu? Então, isso é importante porque vos enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagar com vinho. Irmãos, muitas pessoas, imagina uma pessoa, Anísio, que ele teve um grande problema com o alcoolismo. Ficou anos e anos nos alcoólicos anônimos, se tratando de tudo. Em algumas igrejas, em Portugal, tem amigos lá,
que o vinho, o cálice, tem teor alcoólico que serve na ceia. E aí? Já tive caso, já ouvi isso de pessoas que o rapaz batizou, estava no caminho do Senhor, mas ele tinha esse desvio, tomou o cálice, voltou a beber. Ah, pastor, mas ele é fraco. Sim, mas nós temos que fugir da aparência do mal. A gente tem que tomar os devidos cuidados. Você está entendendo? A mulher tomar o devido cuidado, fugir da aparência do mal. Lembra do José? Sai fora. Essa mulher aí, esse emprego. Irmão, esse emprego hoje, tá lá a irmã ou tá lá o irmão. Oi, tudo bem? Ah, que linda você. E vai. Que cabelo bonito. Hã? E tá conversando. Aquela conversinha da serpente. Pastor Né? Ronaldo, mas eu vou mais perto, né? Não vou mais longe. Hoje em dia, esse tipo de coisa às vezes acontece no Face, Tá, no tá Instagram, dentro de casa, no WhatsApp. Chega lá, né? Coloca lá elogiozinhos. Tem mulher que... Irmão, eu acho um pouco estranho. Eu respeito, mas veja o meu posicionamento. Um casal que tem... O marido tem que colocar a foto da mulher, eles tem que estar junto, foto junto e tudo. Até o Facebook dos outros, às vezes, é separado. Sabe? Separado no sentido... Separado, mas deixe claro que você é casado, deixe claro foto do seu marido, beijando o marido, saindo, deixa claro, porque, irmão, as pessoas hoje fazem isso, Anísio, que linda, que maravilhosa, aí você encontra mulheres querendo ter homens como amigos, mulher não tem amigos assim, não funciona, e nem homens, minha amiguinha. No Facebook do Anísio, tem mais de 5.000 pessoas, quando põe foto dele sozinho, eu nem consigo responder todos os comentários, mas quando tá comigo, quando eu falo... Eita! Ninguém comenta. Isso é a primeira comentário, meu marido. No meu caso, Eu não acontece comigo, não. é uma coisa que, ó, como você, eu estou lidando com ele, é complicado às vezes. Eu tive, no último evento que eu estive, ela até, algumas, graças eu sei, não sei como é que eu estou pensando, fazem fila para tirar foto comigo. Fila, mas estou a dizer fila de assim, mais de 100 pessoas, mais de uma hora tirar, não sei lidar com isso às vezes. E uma menina saiu da Alemanha, saiu lá chorando, tipo, ficou na fila, depois quando chegou, era perto para tirar, eu saí, casei. E ela, poxa, eu vim aqui só para te conhecer, você me decepcionou e tudo, não sei o quê. E Olha só quando você eu vê. soube, Mas quando eles eu não sabem soube, tirar foto. Tem Mas que aí, por quê? pegar assim... Pega, aproxima, você tenta afastar. Ele é afastar. muito bom. Às vezes, mas depois eu tento afastar, depois chegou uma senhora, uma velhinha, vocês não percebem que ele é casado e não quer essa foto. Graças a Deus. É uma posição que, quando se tem a posição assim, você está sempre sério e distante. Distante. Nunca põe abraço na gente. Não põe braço em mim. Você tá entendendo? Eu chego perto de alguém, se é mulher, eu chego assim. Eu não posso pôr. Já teve situações de eu postar foto minha, que eu posto com frases, posto coisas à parte, mas o meu Facebook eu e a pastora Linda, né? Tá lá. E pessoas já comentou, pai, pastor, eu acho que você que comentou comigo, pai, será que tá tudo bem? Que o pastor não pôs foto só dele? Porque eu ponho foto coisas minhas, mas o que mais tem é foto eu e a pastora Linda. Imagina, né? Você tá entendendo? Uma pessoa que conhece a gente desde quando a gente era solteiro, ela só põe comentário que o pastor Ronaldo põe foto. Eu já falei pra ela, vai lá, bloqueia ela, tira ela, faz o que você quiser. Deixa ela lá, deixa ela lá. Ela não é amiga, né? Ela não é amiga, né? Ela não é amiga do nosso perfil. O meu Facebook é aberto. Então ele é para qualquer pessoa. Tanto que entra pessoas lá e faz comentários desagradáveis. Ah, você usa o dízimo das pessoas, aí alguma vez deu um bafafá lá. E as pessoas entraram e falaram assim, olha, aí eu falei assim, olha, eu acho que você foi infeliz, porque eu não recebo e tal. Fui explicar, né? Ah, tá viajando com dinheiro, com dízimo da igreja.
Eu vou discutir com uma pessoa que não sabe nem o que está falando. Você tá entendendo? Aquela pessoa é falsa. Pois aí o Facebook falso. É de alguém que conhece, às vezes está até perto, né? E falou coisa, entendeu? Eu falei, sabe, eu entrei no privado dela, eu falei, você não nos conhece. Porque senão você não estaria falando. Irmãos, então nós vamos finalizar aqui, porque Tá na hora, pastor. está na hora, 10. tá bom? Me ajuda a lembrar, nós estamos na carta aos Filipenses, Sim, eu vou anotar. tá bom? Filipenses? Não, terminamos Gálatas. Terminamos Gálatas. Ok. Nós vamos começar Filipenses, tá bom? Se quiser, Irmãos, vamos colocar de pé, por gentileza? Pastora Aline, pode dar uma pausa aí, para mim, por favor? Pastora. Agradecer aos irmãos. Irmãos, são assuntos importantíssimos. Importantes. Inclusive, pastor, para fechar aqui, eu estou com um assunto de algo, eu vou Aham. aproveitar